Pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Continue se inscrevendo, tá certo? Compartilha, dá um like e comenta aí, tá certo? Pergunta também. Eu queria que vocês prestassem atenção em uma coisa, tá certo? Que pouco eu vejo aí nos vídeos aí do YouTube, tudo aí, redes sociais. E já aconteceu comigo, tá certo? Vocês estão vendo aqui, né? Essas são as escavadeiras, todas as escavadeiras tem, são a Volvo. A diferença aqui que é uma máquina alugada, e as máquinas alugadas dessa empresa aqui, elas pintam chassi, essa parte de chassis aqui e a parte de trás, né? O contrapeso. Certo? Então eu queria alertar vocês para uma coisa, beleza? Para uma coisa aqui. Ó, esses parafusos aqui são dois parafusos aqui e dois aqui, ó. Muito alto, muito baixo, dois aqui, tá? Esses parafusos são os parafusos que prendem o contrapeso, tá certo? O contrapeso da máquina. O contrapeso é uma das partes mais importantes, e eu não vejo ninguém falar sobre o contrapeso da máquina. Pela manhã, sempre dá uma olhadinha, sempre que puder lembrar, dá uma olhadinha, ver se tem algum folgado, tá? Algum parafuso daquele. Parafuso é parafuso, folga, né? O contrapeso é responsável por manter o equilíbrio da máquina. Concha cheia, lança, braço, tá? Para manter o equilíbrio da máquina. O que aconteceu comigo um tempo foi o seguinte: eu trabalhando com a case, subia e descia rampas e tudo, tava fazendo barragens, tá certo? Tava fazendo barragens. E o que acontecia? Quando eu subia essa parte aqui, um parafuso daqueles ali folgou, caiu a porca e eu não vi. O que acontecia? Quando eu subia em algum lugar, um parafuso de um lado, né? Dois parafusos de um lado, um folgou e outro parece que quebrou, se eu não me engano agora. Quando eu subia alguma rampa, essa parte afastava, porque ela vinha para cá, ficava segurada só nos dois do outro lado. Quando eu descia, ela vinha para cá. Quando ela vinha para cá, ela batia. E quando ela ia, ela batia também. Ela batia do outro lado, ela fechava do outro lado. Em vez de, ela abria aqui e fechava do outro lado. E quando eu descia, ela vinha e pegava aqui, porque ela não tinha os parafusos para sustentar, para prender, né? O que aconteceu? A gente chamou o mecânico, né? Eu achando que era no giro ali, ó. Toda vez que vinha, ela batia aqui o peso muito pesado, ela batia aqui, que esse peso aqui deve pesar aqui. Era uma máquina mais ou menos desse tamanho, de 20 mil quilos, que era 220, 22 mil quilos, 220, né? Um peso desse aqui ele deve pesar entre 3.000 e 3.500 quilos, mais ou menos. E ele batia que a máquina dava uma balançada, eu achava que era no giro. Mas não era no giro, não era no giro, era o contrapeso que batia. O mecânico veio, a gente deu uma olhada, ele ficou lá para dar uma olhada no giro, olhou, e eu fiquei pensando, né? Depois eu desci aqui e passei, vim para esse lado e fui para o outro, e vi uma diferença de abertura aqui. Uma diferença aqui de abertura. Lá tava fechado, tinha fechado no outro aqui, e essa parte estava mais aberta. Aí foi que eu tive a ideia de dar uma olhada embaixo. Você vê, depois de não sei quantos anos trabalhando com máquina, nunca tinha acontecido. E aconteceu comigo. Isso está com uns... Chapa, acho que está uns 5 anos já. Era uma case. Tem muito vídeo dela lá aí no canal. E aconteceu de eu chegar lá embaixo e eu vi um parafuso que caiu, um quebrado, e já tinha pego dois do outro lado. E ela fazia esse jogo aqui. Então prestem atenção, quando for de manhã, venham aí, dê uma olhada, tá certo? Nesses parafusos embaixo, ver se está folgado, dá uma olhada, tá certo? Para evitar acidente. Por pouco não aconteceu um acidente. Se eu estou trabalhando numa rampa, ou vou subindo aqui, e esse contrapeso cai, a tendência dessa máquina era virar para trás, ou dar um tombo, ou esse contrapeso puxar a máquina para um outro lado e tombar a máquina, tá certo? Porque, ó, do jeito que ele é pesado, ele poderia cair para lá, eu estar subindo a rampa aqui, ele cair para o outro lado, se ele gira para o outro lado, quebra o outro lado, cair para o outro lado, ficar sem contrapeso, aquela parte fica mais pesada, né? Claro, e poderia até ele puxar a máquina e eu cair, porque era subindo rampa direto, tipo aquelas serras ali, ó. É mais ou menos daquele jeito ali, a serra que eu tava subindo e descendo, certo? Então isso aconteceu comigo, beleza? Então prestem atenção, dá uma olhada nesses parafusos que tem embaixo.
Alguns são diferentes os locais, para lá ou para cá, mas todos têm os 4 parafusos embaixo. Tem alguns que tem até em cima. Não lembro qual é a máquina, mas tem uns que tem em cima. Tá certo? E o da Case, ele ia daqui de baixo até em cima. Ele era grande, ele era daqui de baixo e até em cima. Entendeu? Ele era grande, a extensão dele era grande. Era no contrapeso todo e pegava no chassi. Tá certo? Então prestem atenção nessas coisas, que são pequenas coisas, desculpa, são pequenas coisas que a gente esquece e eu não vejo ninguém falar sobre isso, tá? Eu já falei, acho que umas 2 vezes já falei no canal, mas eu acho que tá para trás, ninguém lembra, né? Ninguém vê, é muito vídeo, já mais de 1000 já, né? Então a gente tem que ter a consciência de olhar essas coisas, tá certo? Então desse dia para cá eu comecei, vai e volta olhando ali aquele contrapeso, aqueles parafusos, beleza? Então fiquem com Deus, prestem atenção nessas coisas aí. Depois desse vídeo aqui, a fase de 1000, eu vou revisar alguns vídeos e vou mandar novamente com outro jeito de falar, com outra leitura de explicar para vocês entenderem melhor, tá? E aí quem está para trás que não conseguiu ver, vai ver quem está chegando agora, beleza? Fiquem com Deus aí.